Cá estou eu para mais uma live no OK Porto sobre emoções. Eu sou o Rui Ganga, sou coach e estou aqui para falar com vocês, contigo que estás desse lado, sobre a importância que as emoções têm nas decisões que tomamos na nossa vida. Este é capaz de ser daqueles assuntos que, quando eu comecei este trajeto no desenvolvimento pessoal, acabou por ser o tema mais importante para o meu crescimento e para a minha evolução e por isso é um dos temas mais queridos. Então, na prática, assim, resumidamente, eu acabei por perceber que o que eu sabia de emoções era zero. Aquelas palavras todas que nós ouvíamos falar, medo, raiva, frustração, entusiasmo, tudo isso eu tinha como sendo as mesmas coisas. Mas na realidade existem duas categorias diferentes. Estamos a falar de emoções e de sentimentos. E eu pensava que era tudo a mesma coisa. Quem é que aí também acreditava que era tudo a mesma coisa? Smilon Rock, quem és tu? Que eu não consigo ver pela cara. Olá, aluno ou aluna. Quero aproveitar para desejar boa noite a todos que estão a entrar, todos que estão a assistir. Obrigado por estarem desse lado. E para a live ficar ainda mais dinâmica, eu vou precisar que vocês participem, coloquem as vossas dúvidas sobre as emoções ou sobre outro assunto que achem que faça sentido falar. E eu estou aqui para vos esclarecer. Mas então, qual é a grande diferença entre emoções e sentimentos? Alguém me sabe dizer aí, sabe comentar aí qual é a diferença entre emoções e sentimentos? É o Cláudio. Olá, Cláudio. Não, sabes, há pessoas que não metem... As fotos estão tão pequeninas que não dá para perceber, Cláudio. Mas não... mas fizeste anos agora, não foi? Por isso, olha, se fizeste anos, parabéns. Eu acho que fizeste anos agora. Ou é hoje, ou ontem, ou uma coisa assim, não foi? Eu sou... Quem daqui também é daquelas pessoas que é péssima a dar os parabéns ao pessoal? Eu prefiro sempre dar os parabéns depois do dia do aniversário. Parece que toda a gente recebe muitos parabéns no dia... E então, na prática, eu sou daqueles que gostam de dar os parabéns depois. Portanto, eu ia dar os parabéns amanhã, Cláudio, quando estivermos nas aulas. Mas pronto, aqui estamos. Quais são os vossos desafios a lidar com as emoções? Porquê é assim tão difícil compreender o que são emoções? Então, na prática, emoções é aquilo que vem de dentro para fora. Então, vamos imaginar isto. O nosso sistema, o nosso corpo, está programado de tal maneira que nós conseguimos estar a dar atenção a coisas que nós não temos consciência que estamos a dar atenção. Faz sentido? Então, se de repente alguma coisa de estranho acontecesse à minha volta, por exemplo, a porta batesse, ou eu sentisse um vento de um sítio onde eu não iria estar a contar em receber uma ventania, o meu corpo iria alertar o meu consciente acerca daquela situação. E esse alerta iria ser através de uma das 4 emoções básicas, digamos assim. Portanto, eu iria sentir uma emoção, essa emoção iria me dar consciência do que é que estava diferente do que eu estaria habituado. Então, sempre que o nosso inconsciente, que é 95% da atenção que nós temos, digamos assim, sempre que o nosso inconsciente nota alguma coisa que possa afetar-nos, afetar a nossa vida, afetar a nossa segurança. E notem, a nossa segurança não é só física, a nossa segurança emocional, a nossa existência. Na prática, o nosso sistema, o nosso inconsciente lança emoções para que o nosso consciente ganhe consciência delas. Então, na prática, o sistema é assim que funciona. E por isso é que é tão importante compreender o que é que estamos a viver naquele preciso momento para conseguirmos decidir de forma mais consciente o que fazer naquela situação. Então, na realidade, nós falamos de emoções e sentimentos como se fossem coisas iguais. As coisas são realmente muito próximas. Porque eu posso sentir medo porque alguma coisa aconteceu aqui e eu senti a emoção do medo, ou eu posso ter pensamentos que me fazem sentir medo. Então, quando o medo vem sem eu ter iniciado uma ação, sem eu ter iniciado um pensamento, isso chama-se emoção, porque ela vem de forma inconsciente. A partir do momento em que eu ganhei consciência dela, eu posso alimentá-la na minha vida. Muitas pessoas utilizam este mecanismo de forma inconsciente e alimentam sentimentos de tristeza e encontram depois, por isso, motivos para ter
tristezas profundas e viver vidas muito desafiantes e muito pesadas e muito difíceis. Então, essas tristezas desafiantes, elas surgem por causa deste desequilíbrio na forma de utilizarmos o mecanismo emocional que o nosso sistema tem de uma forma mais construtiva e mais positiva. E isto é uma das coisas que nós aprendemos lá no MAP. Aprendemos a identificar as 4 emoções básicas, aprendemos para que é que essas 4 emoções servem, de que maneira positiva o nosso sistema pode utilizar todas essas emoções e ainda, depois de sabermos o que fazer com as emoções, como é que podemos alinhar os nossos objetivos, as nossas crenças, os nossos valores, para passarmos a sentir o que precisamos de sentir para chegar lá. Faz sentido para vocês? Então, este mecanismo, este sistema emocional, merece ser programado de uma forma mais construtiva para que possamos atingir de uma forma mais facilitada, de uma forma mais leve e mais bonita, todos os objetivos mais doidos que temos na nossa vida. Quando eu fiz o meu treino, um dos objetivos impossíveis que eu defini lá numa das dinâmicas do treino, uma das dinâmicas chama-se Projeto de Vida e há um convite para definir os teus sonhos, para definir os teus objetivos, e uma das coisas que eu escrevi lá foi que eu gostava de dar aulas de fotografia nos sonhos impossíveis. Então imagina, neste momento, eu estar a dar aulas de fotografia numa escola profissional era um dos meus sonhos impossíveis há 7 anos atrás. Como é que eu cheguei aqui? Efetivamente tive que fazer muitas coisas, tive que tomar muitas decisões alinhadas com os meus objetivos. Mas até eu ter definido isso como um objetivo meu, que já estava na categoria dos sonhos, está cá em cima, daquelas coisas que eu quero muito, mas ainda não sei bem qual é o caminho para lá chegar, então eu chamo isso um sonho. Então nessa categoria dos sonhos eu tive que alinhar as minhas emoções a esse sonho, para que esse sonho fosse possível. Então, há para aí pessoas com sonhos impossíveis e que as emoções que sentem em relação a esse sonho são de que vai ser muito difícil, vai ser muito cansativo ou vai ser desafiante. Partilhem aí comigo. O que é que vocês... Vou ver aqui o que é que o pessoal anda a dizer. Então, o Cláudio já comentei. Olá, Cláudio outra vez. Olá, pessoal que entretanto chegou. Ricky, Frederico, Irene... Olha a Diana, olá Diana, outra que eu não dei os parabéns. Olá Diana, parabéns também para ti. Aproveito o direto para dar os parabéns à Diana. A Maria, o João Miguel, da equipa. Muito bem, pessoal. Então, o que mais é que vocês querem saber sobre as emoções? Quem é que quer participar aqui no direto comigo e ter uma conversa sobre as emoções? Pode carregar aí no botão que eu aceito a participação. Mas então... É importante, uma das coisas mais importantes deste mecanismo das emoções no nosso sistema é nós compreendermos que emoções, efetivamente, se podes sonhar, podes realizar, diz a Ana Antunes. É isso mesmo. Porquê? Porque sonhar abre o caminho para o nosso destino. É a mesma coisa, imagina os navegadores portugueses há 500 anos atrás, quando eles começaram a pôr os barcos no mar e começaram a perceber, ok, o que é que eu quero fazer agora com o barco? Eu posso me afastar da costa, mas chegar ali a um ponto que eu preciso de descobrir como orientar o meu barco, como orientar o meu destino. Então, ferramentas foram criadas para poder, com base no céu, astrolábio, essas coisas assim, foram criadas para poderem dirigir o barco num caminho específico. Se nós não dirigirmos o nosso barco num caminho, na prática vamos continuar à deriva, como é a vida de muita gente, que acaba por ficar tão cansado de andar à deriva que acha que isso é a única coisa que a vida tem para lhe dar. Mas a vida tem muito mais para te dar. A única coisa que precisas é de trabalhar a inteligência emocional. Mas então, Céu, olá Céu. Estava aqui a dizer boa noite. Podes ainda não saber como, mas se veio à tua mente já é possível. Muito bem dito, Ana. Porque, efetivamente, se já... Ouvi uma frase há uns tempos na internet que foi: se esse sonho está plantado no teu coração é porque ele não está aí por acaso. E efetivamente, olhando para trás, há 7 anos atrás, só ter o desejo de dar aulas e não saber exatamente como é que eu iria dar aulas de fotografia, até porque eu só tinha o secundário, e decidi pôr os pés ao caminho para ser possível, faz todo sentido. É verdade, então, a Ana está sempre a dizer que precisávamos de ouvir. Mas então, sentimentos. Se fosse possível
criar os sentimentos que precisas de sentir neste preciso momento na tua vida, por mais cansado, deprimida, frustrado que seja, neste momento, se fosse possível criar esses sentimentos, tu criavas? É que uma das coisas que eu aprendi com o meu treino foi que eu estava a ser vítima de mim próprio. Como é que isto acontece? Então, acontece que as histórias que nós contamos a nós próprios, na nossa cabeça, elas geram determinadas emoções e reforçam determinados comportamentos. Sim, isto acaba por ser um ciclo repetitivo, um ciclo vicioso, que se não nos leva no caminho do que nós queremos, nós temos que parar. Então, a verdade é que as histórias que eu contava na minha cabeça eram de uma vida que era muito difícil, dinheiro que era difícil de ganhar, casa que era muito cara, filhos que eram difíceis de ter e de cuidar. Portanto, toda a minha vida eu na prática também evoluí, cresci, a ouvir as mesmas histórias que outras pessoas frustradas continuavam a contar e a tirar para o ar, e notícias frustrantes na televisão. E tudo isso acaba por gerar muito medo, muito peso, muito ressentimento. Que a vida não tem que ser assim, meus amigos. Efetivamente não tem que ser assim. A vida pode ser muito mais leve quando nós conseguimos aprender a lidar com as nossas emoções e pegar nessas emoções e fazer algo com elas. Aqui o grande desafio é deixar de viver em piloto automático todos os dias e passar a criar um piloto automático, sim, mas que esteja alinhado com os nossos objetivos e com o que nós queremos viver e sentir. Por isso, aqui a proposta que eu tenho para ti é: se o que tens vivido nos últimos meses não é a vida que tu queres efetivamente viver, está na hora de fazer alguma coisa de diferente. E o que eu proponho que faças de diferente é que aprendas a viver as tuas emoções, te permitas reprogramar a forma como utilizas essas emoções na tua vida e depois, ao definir objetivos, vais ver que o teu caminho começa a florir aos poucos no caminho que tu queres. Logo depois do treino, automaticamente depois do treino, só pela capacidade que tu vais ter de largar o que não queres que continue dentro de ti, já vais ser capaz de estar mais feliz e de viver uma vida mais recompensadora. Temos aqui pessoas certamente que fizeram o treino. Eu não consigo ver os nomes das pessoas que estão online. Ou consigo. Ok, temos aqui várias pessoas que fizeram o treino. A Mara, a Céu, muito pessoal aqui que fez o treino. Por isso, partilhem comigo e partilhem aqui com o pessoal. A Paula, que entrou agora, partilhem aqui comigo. No MAP, vocês deixaram cargas emocionais de coisas que andavam a carregar e perceberam que não precisavam de continuar a carregar? Partilhem aqui comigo. E se alguém quiser entrar no direto, eu aceito a participação. Deixa cá ver. Deixa cá convidar. Se alguém estiver aí em situação de que possa entrar no direto, e carreguem no botãozinho que eu aceito. Comenta aí que quer entrar no direto que eu aceito deste lado. Mas então, é possível viver esta vida mais leve e mais recompensadora. E tudo isto tem a ver com esta máquina emocional em que nós vivemos. Este corpo que nós vivemos acaba por ser um corpo que a programação interna, o que está cá dentro, é uma programação feita de emoções. E essas emoções são os que nos fazem andar, são o que nos fazem travar, são o que nos fazem correr mais rápido, são os que nos fazem ficar quietos a pensar noutras soluções. Portanto, estas emoções são o que nos impulsionam. Então, falando de emoções, e para tornar a coisa um bocadinho mais concreta, lá no MAP vais aprender que existem 4 emoções básicas: medo, raiva, tristeza e alegria. E eu gosto de pensar nestas emoções aos pares. Então, eu penso na tristeza e na alegria como um par de emoções. Na prática, é difícil, eu acho que nós não conseguimos mesmo sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo. Pelo menos uma emoção vai sempre anular a outra emoção de alguma maneira. Então nós podemos estar a senti-las ao mesmo tempo, mas na prática a que tivermos a sentir mais é a que vai prevalecer. E então, imagina que estás numa situação que estás triste. Para que é que serve essa emoção? Para que é que serve realmente a tristeza? O objetivo da tristeza é fazer-te parar para refletir. Contudo, muitas pessoas, na busca de alegrias para compensar as tristezas, cometem das maiores asneiras da sua vida. Assim, uma coisa muito rápida, por exemplo, podem gastar todo o dinheiro que têm em jogo à procura da alegria do jogo, e depois, quando o dinheiro acaba, a alegria do jogo também acaba.
E o que é que vai acontecer? A tristeza volta, e a tristeza volta ainda com mais força, porque vai ter mais outros argumentos para sentir tristeza. E então, aqui o desafio das emoções acaba por ser esse. Compreender que decisões, que ações é que nós estamos a fazer na nossa vida, que estão a ser impulsionados pelas emoções que estamos a viver naquele momento da nossa vida, neste momento específico da nossa vida. Aqui a Ana Antunes, ainda sobre o lixo que largámos lá no MAP, no lixo emocional, está bem? No MAP não tem... Não, temos um cestinho de lixo lá atrás para papéis e coisas assim, mas estou mesmo a falar do lixo emocional, coisas que andamos a carregar toda a nossa vida e que não precisamos de continuar a carregar. Sim, a vida fica muito mais leve quando largamos este lixo emocional. Eu larguei muito deste lixo emocional lá no meu treino, principalmente ligado a ressentimentos com os meus pais, na altura com o meu irmão. Muito. Não vou entrar em pormenores aí, que já entra na coisa mais pessoal. Mas então, montes de lixo largado no meu treino e desde essa altura até hoje. A tomada de consciência permite fazer isso diariamente, exatamente. Portanto, é possível aprender a não continuar a carregar esse lixo. Depois a escolha é tua. Se utilizas ou não utilizas as ferramentas, contudo, o que tu aprendes é mecanismos para lidar melhor com as emoções. A Paula diz aqui, sim, deixei muito lixo que estava na minha cabeça, porque efetivamente ele estava aqui, nós andámos a carregá-lo inconscientemente e não sabemos porque é que continuamos a fazer essas coisas. Apenas a nossa programação, como é que foi feita a nossa programação? Como é que nós lidamos com as emoções? Então, na prática, nós aprendemos a lidar com as emoções através da imitação, desde crianças, dos nossos pais, educadores, professores, família mais próxima. Já em adolescentes, nós aprendemos a ser adolescentes com os nossos pares. Antigamente eu fui criado com muitos primos, portanto com os meus primos mais velhos, com os meus colegas da escola. Nós vamos percebendo o que queremos e vamos imitando as pessoas com as quais nós identificamos que já têm o que nós queremos. Então, na prática, nós passamos a vida a evoluir, a imitar o comportamento de outras pessoas. Chegamos a um modelo adulto em que não precisamos de imitar ninguém, mas continuamos a ter esses comportamentos programados. E muitas das vezes, esses comportamentos que são muito inconscientes não nos levam no caminho dos nossos sonhos. Ou, talvez até a nível profissional nos levem onde queremos ir, mas depois a nível familiar não nos permitam ter a família equilibrada que nós gostávamos de ter, ou a relação equilibrada entre o trabalho e a família. Então, é preciso parar, fazer ali um balanço, e por isso é que o MAP são 3 dias, porque é a oportunidade de pararmos, reconhecermos, evoluirmos e depois de renascer uma nova versão que é capaz de lidar melhor com essas emoções. Então, a Ana Antunes aqui está a partilhar connosco as dualidades da vida, luz e sombra, tristeza e alegria, e muitas outras dualidades. Sim, esta vida é binária, ou seja, para todas as coisas boas há uma equivalente má. Por isso, e como nós aprendemos em PNL, que bom e mau, certo e errado é significado, na prática nós é que estamos a atribuir esses significados às coisas. Então, quando nós aprendemos que o significado, a importância que aquela coisa tem, somos nós que lhe estamos a dar, então eu posso minimizar, eu posso escolher minimizar a importância que aquela coisa gigante que eu não consigo ultrapassar tem na minha vida para que a minha vida fique mais leve, mais simples? Podes. Então, eu sei que desse lado, para quem nunca deu os primeiros passos nesta área, tudo pode parecer muito impossível, difícil, complicado, mas a verdade é que existe. É possível. E eu sou o exemplo disso e eu só faço estes diretos para partilhar esta mensagem convosco. E eu já estive um dia do lado de lá, há 7 anos atrás, em que eu não tomei a decisão de fazer o treino por causa das minhas crenças limitantes, de dinheiro, de tempo, de oportunidade, de merecimento. E essas crenças é que me estavam a limitar. As mesmas crenças que eu, quando me permiti fazer o treino, encontrei lá. E consegui ver ali, conseguiram mostrar-me, com as dinâmicas que são feitas lá no MAP, conseguiram mostrar-me como eu estava a viver a minha vida. Eu estava a pensar como um pobre financeiro e pobre emocional. Por isso, eu em vez de estar a focar a minha vida no que eu queria viver, eu estava a focar a minha vida no que eu achava que tinha, que já era passado.
Portanto, o que eu tenho hoje é mais uma oportunidade de fazer diferente, de construir, de evoluir, de chegar onde eu quero chegar. Quando eu estava preso ao passado, estava preso às tristezas do passado, preso às frustrações, à inércia, à preguiça, à procrastinação. Portanto, tudo isso são coisas que vocês, se quiserem, cada um de vocês, pode largar lá no mapa e viver uma vida ainda mais extraordinária. E essa vida é construída pela mesma pessoa com quem eu estou a falar desse lado. É por ti. Portanto, és tu que vais construir essa vida. Não há milagres aqui no mapa. Aqui o grande milagre é o ganho de consciência para que tu possas tomar decisões mais conscientes para a tua vida. E essas decisões é que vão provocar as pequenas mudanças que daqui a um par de meses ou um par de anos vais perceber que foi a melhor decisão que tomaste na tua vida. Então, aqui, deixa cá ver, Cris Sampaio, Luz e Sombra, trabalhei isso no fim de semana passado. Onde foi essa coisa boa? Eu sei, fica nosso. Ok. Inside joke aqui para a Ana Antunes. Está bem. Então... Ok, o pessoal está aí a falar da semana do curso de coaching, provavelmente. Porque foi o curso de coaching que a Ana Antunes esteve a dar no OK Instituto, lá em Fátima. E que eu tive muita pena de não ir. Estive ocupado por cá. Mas deve ter sido um treino de coaching incrível. Com a nossa coach, com a nossa HT aqui do Porto. E então, eu tinha aqui mais uma coisa que eu gostava de partilhar convosco. Que sabem que eu gosto que as minhas lives fiquem assim curtinhas, ali a tocar no máximo nos 30 minutos. Certo, e foi brutal, muito bem. Imagino que inveja boa que eu tenho das pessoas que foram fazer o curso de coaching. Então passar uma semana com a Ana Antunes e com o Alex deve ter sido mesmo top. Eu teria... Eu para a próxima tenho que parar. Tenho que fazer melhores escolhas, porque eu realmente gostava muito de ter estado no curso de coaching com a Ana. Então, sobre as emoções. O que mais é que eu vos posso dizer sobre as emoções? A forma como nós vemos as emoções, então, está alinhada com a forma como nós estamos programados desde a infância. E como é que nós podemos perceber que programações é que nós temos? Alguém tem aí alguma dica, alguma pista? Como é que eu sei que limitações, que crenças limitantes é que eu estou a impor de forma inconsciente, tudo certo, mas como é que eu sei que limitações eu estou a impor inconscientemente na minha vida? Como é que eu posso fazer este exercício de reflexão para compreender o que é que eu ainda não alcancei que poderia ter alcançado, ou o que é que eu quero alcançar e qual é o caminho que eu posso fazer para alcançar. Então, aqui a Cris diz: mal saímos do mapa, percebemos logo que foi a melhor decisão que tomamos. Eu quando eu saí do treino, e porque o dinheiro foi a minha principal limitação para não fazer o treino logo quando eu soube, o meu pensamento foi, eu dava 10 vezes mais para... Ok, acho que a minha internet deve ter ido abaixo uns segundinhos e agora já voltou. Mas pronto, estava eu a dizer, eu dava 10 vezes mais para ter feito treino. O treino foi mesmo uma experiência enriquecedora para mim e eu percebi logo onde é que eu iria aplicar o treino e percebi logo que de uma forma muito direta, muitas das coisas que estavam na minha vida que eu considerava grandes problemas estavam a precisar era de novas oportunidades, novas formas de resolver, e essas formas de resolver eu trouxe lá do treino com uma coisa chamada pergaminhos, vocês vão conhecer quando fizerem o treino, e ao aplicar alguns conhecimentos que eu aprendi, efetivamente a vida torna-se mais simples. Porque a forma como outras pessoas que nos são próximas vivem essas emoções, os ressentimentos, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm em perdoar. Eu sempre senti que eu tinha alguma facilidade em perdoar, nunca carreguei muitos ressentimentos. Contudo, eu vejo muitas pessoas à minha volta que têm essa incapacidade de perdoar. Só que essa é a mesma incapacidade que nós temos de nos perdoarmos a nós próprios. Então, quando tu não és capaz de perdoar o outro, também és capaz de cobrar demasiado a ti próprio. E a vida torna-se muito mais difícil e muito mais pesada. E nota, uma vida que seja mais pesada, se tu carregares uma mochila mais pesada, tu não vais chegar tão longe quanto poderias chegar na tua vida, simplesmente porque esse peso te vai fazer com que as tuas manhãs sejam mais difíceis, os teus fins de tarde sejam mais difíceis e, por consequência, as manhãs sejam mais desafiantes.
A motivação para sair da cama, para ir fazer alguma coisa é muito inferior, logo vais mais devagar. Então, tudo isso é uma camada de emoções que nós vamos alimentando com micropensamentos, com microescolhas, que depois definem a vida que estamos a viver neste momento. E estou aqui a ler outra vez. Exatamente, ficaram sem som durante algum tempo, mas espero que já tenha voltado. Confirmas aí, Telma, tu disseste que ficaram sem som, espero que já tenha voltado. Então, estava eu a dizer, ou melhor, a Cris Sampaio está aqui a dizer, eu não tinha capacidade de perdoar. É das coisas mais essenciais na vida de alguém. Portanto, ainda bem que fizeste o treino, que encontraste essa capacidade. Porque toda a gente tem essa capacidade de perdoar. Agora, quando nós achamos que perdoar é darmos alguma coisa à pessoa que nos magoou, ok, isto deixa de fazer sentido. Mas perdoar não é isso. Perdoar, na forma como eu encaixei o significado de perdoar é eu não querer continuar a carregar o que o outro me estava a dar. Está bem? Perdoar é dizer, ok, eu não quero mais isto para mim, e eu aceito que isto aconteceu, mas quero seguir a minha vida, não quero continuar a carregar este peso. Perdoar para mim é isto. Perdoar é a capacidade que eu tenho de dissociar-me, de agarrar alguma coisa, porque eu quero deixar de a carregar comigo. Então, a Cris ainda assim diz, nesta jornada aprendi e continuo a aprender. E vais continuar. Eu já são 7 anos, mas ainda assim, e eu estando na sala do MAP, tenho a oportunidade de viver o treino todos os meses, né? Cada vez que há treino cá no Porto, eu estou a viver o treino, porque quem está na equipa também está lá, né? Está dentro da sala a viver aquelas emoções todas, e é impossível passar ao lado de muitas das dinâmicas, por mais que uma pessoa já as conheça e já saiba o que é que elas fazem, como é que elas funcionam. Uma coisa é saber a teoria, uma coisa é ler o livro, digamos assim, outra coisa é estar lá e aquele ambiente poderoso que é criado na sala do MAP, que te entra e que te permite desbloquear tanta coisa aí dentro que só é possível num ambiente assim. E por isso é que o MAP é tão potenciador de transformação, porque não depende. Enquanto que na tua vida cá fora, depois a vida continua a depender das tuas únicas decisões, portanto, que tu faças um plano, que tu definas objetivos, que tu ponhas os teus pés ao caminho, muitas das coisas lá no treino, elas funcionam, porque da mesma maneira que ao longo da nossa vida nós nos vimos influenciados por outras pessoas, lá o treino tu acabas também por perceber que tu queres mais na tua vida e tu vês pessoas também a desbloquearem e a viverem as dinâmicas e tu compreendes, ok, eu também quero isto para mim, eu também quero desbloquear. E então, na prática, isso acontece também por imitação, digamos assim, espero estar a usar a palavra correta, porque as pessoas que estão à nossa volta nos inspiram. E nota, todas as pessoas que vão fazer o MAP querem mais da sua vida. Imagina de repente que tens um novo grupo de amigos e que dentro desse grupo de amigos todos eles descobriram como utilizar a inteligência emocional e todos eles querem mais da vida e todos eles estão altamente motivados para viver uma vida extraordinária. Imagina o poder que isto tem à tua volta. Então, isto também é MAP. A turma com que tu vais fazer o treino continua a ser a tua turma. A equipa com quem tu fizeste o treino continua a acompanhar-te depois do treino e por isso o céu é realmente o limite. Ou melhor, nem o céu, como a Ana Antunes costuma dizer que nem o céu é o limite. Porque nem, pô, Elon Musk não foi, não é? Ele, entretanto, já mandou foguetes para mais longe. Mandou um Tesla para o espaço, pelos vistos, já vai muito longe. Então, deixa cá ler aqui os comentários. Quando nós nos libertarmos, a vida torna-se mais leve. É isso. Porque a ausência de controle, a ausência de necessidade de controlar, faz com que a vida efetivamente se torne mais leve. E isso nós só conseguimos quando aprendemos a gerir melhor as nossas emoções, que é o tema desta live. Então, as emoções estão no centro de todas estas coisas e vocês, desse lado, que estão a dar aqueles primeiros passinhos, o facto de estarem a assistir ao direto significa que já estão a querer dar os primeiros passos. Então, arrisquem, deem um passo em frente, porque na vida, tudo o que tem valor merece o investimento, merece o passo em frente, merece o investimento do tempo, de energia e mesmo do dinheiro. Portanto, nada na vida vai acontecer se continuares exatamente no mesmo lugar.
E agora que eu disse isto, eu percebi que há uma coisa que acontece quando continuamos parados no mesmo lugar. Na realidade, o tempo continua a contar. E quando nós estamos parados no mesmo lugar, nós andamos para trás. Porque imagina um médico que tirou o curso, muito bom médico, acabou o curso e nunca mais estudou rigorosamente nada sobre medicina. 30 anos depois, ele continua a ser um bom médico? Muito provavelmente não, concordam comigo? Então, é impossível nós nos permitirmos parar no tempo, sabe-se lá porquê, qualquer que seja o motivo, e continuarmos a querer uma vida extraordinária e viver uma vida diferente. Esta vida foi feita para nós experimentarmos coisas, para aprendermos, para evoluirmos e para vivermos ao máximo. Então, o meu convite é que venhas aprender a viver ao máximo as tuas emoções, que venhas aprender que, por exemplo, a raiva é a emoção mais poderosa que tu podes utilizar para utilizares como gasolina no caminho dos teus sonhos. Isto é uma das coisas que continuo a perceber que gera muito impacto em muitas pessoas. Muita gente que eu conheço, muitas pessoas que vão fazer o treino, vão com a ideia de que não sentem raiva. E essa ideia de que não sentem raiva gera muita culpa, porque a raiva é uma emoção que vai sempre continuar a aparecer. Se tu achas, desse lado, se achas que não sentes raiva, significa, factualmente, que estás ou a reprimir a raiva dentro de ti, ou a redirecionar a raiva para coisas que estão a destruir os teus objetivos. Está bem? Toma nota. O Rui Ganga disse isto no dia 5 de maio, acho que hoje é dia 5 de maio, já não tenho certeza. Se achas que não sentes raiva, o que está a acontecer é que estás a utilizar mal a raiva, ou estás a destruir o teu sistema por dentro, podes mesmo provocar doenças no teu corpo, principalmente doenças na parte estômago e coisas desse género assim. Há uns livros que falam sobre as doenças, de que maneira é que as emoções se somatizam, passam a tornarem-se físicas no nosso corpo. Posso partilhar contigo, se mandares uma mensagem, eu digo qual é o livro que eu estive a ler sobre esse assunto. E não vale a pena. As emoções são para serem usadas no caminho dos teus sonhos, porque as emoções têm muito poder, têm muita energia, e essa energia tem que ser usada de forma correta. Portanto, se não estás a viver a vida que queres neste momento, ainda não aprendeste a usar a magia das emoções, e eu quero partilhar contigo essa mensagem lá no MAP. Então, o próximo MAP, que são treino de 3 dias, portanto, começa no dia 20 de julho, portanto, é 20, 21 e 22 de julho, se não me estou a enganar, espero que não. Então, 20, 21 e 22 é um fim de semana, portanto, é naquele fim de semana dos 20 de julho, e eu vou lá estar, vai lá estar a Ratiana Antunes, vai lá estar uma equipa extraordinária, a Susana, João Miguel, para ajudar depois, eu sabia, estava a sentir que não estava a fazer as datas certas, Ana. 19, 20 e 21 de julho, e eu quero ver-te lá. E tu que já fizeste o treino, quero ver-te lá também nos dias que tu sabes que podes aparecer. Por isso, eu vou deixar esta live por aqui. Obrigado por estares desse lado. Obrigado, Orlando. Abraço para ti também. Ficamos aqui. Comenta no vídeo o que quiseres comentar. Eu estou aqui para responder. Temos aqui a equipa do Hockey Porto para te responder e para te acompanhar neste trajeto de evolução. Estamos juntos e vemo-nos lá no MAP. Um abraço.